Oi, olha, em janeiro de 2018, eu já contei essa história algumas vezes, mas vou repetir porque vale a pena. Estava indo de táxi do Shopping Higienópolis para o Jornal Estado de São Paulo, quando o motorista, o Rinaldo da Silva, lá da Penha, me propôs, me sugeriu que eu fizesse uma campanha no rádio, na televisão. Ainda não tinha, não desenvolvi esse canal como estou desenvolvendo agora. Não reeleja ninguém. Olha, quando eu vi ontem a primeira notícia sobre o fundo partidário para as campanhas municipais, eu disse, essa campanha vai ter que voltar. O que houve em 2018 é que os partidos deram a volta e conseguiram apresentar quase todos os candidatos conectados de alguma forma com a Lava Jato. O único que não era, aliás, tinham dois, tinha o Daciolo também, mas o Jair Bolsonaro terminou ganhando a eleição por não estar conectado. Mas mesmo tendo uma pequena maioria na Câmara de pseudo-renovação de 52%, a Câmara continua mandando no Brasil e, na verdade, desmandando muito. Temos de voltar à campanha para começar agora na eleição municipal, mas principalmente na eleição parlamentar de 2022, não reeleja ninguém, porque não dá. Ora, você imagina o seguinte, ontem mesmo eu comentei aqui o corte das bolsas da CAPES, do Ministério da Educação, os contingenciamentos brutais do orçamento e o verdadeiro miserê em que se encontram as contas públicas no Brasil, porque a arrecadação não melhora, a economia não se recuperou e o governo não tem mais dinheiro para pagar absolutamente nada. Aí aparece uma conta no orçamento, mandado o texto do governo para a Câmara, uma conta de 2,5 bilhões de um fundo partidário, para uma eleição municipal. Pelo amor de Deus, eleições municipais, é uma excrescência que eleições municipais tenham custo bilionário. Eleição federal, eleições estaduais não devem ter, agora imagine eleição municipal. Aí vem o governo e aí não, mas o governo estava fazendo uma economia, porque o Cacá Leão, que é um deputado lá da Bahia, que é o relator da lei do orçamento, apresentou um pleito, atendendo aos partidos, de 3 bilhões e 700 milhões. No momento de crise, de desemprego, de contingenciamento de verbas orçamentárias, de completa miserabilidade nas contas federais, estaduais e municipais. Tem município aí decretando falência e vem os caras me fazer uma palhaçada dessa. O governo, hein? Mandou para o Congresso. Aí, hoje é terça-feira, dia 3 de setembro, tardinha, acabo de ver a notícia que o técnico da Receita que preparou essa conta errou na conta, porque, na verdade, não era bem assim, ele levou em conta uma eleição de 2000. Não sei, eu sei é que descobriram que não. Seria um aumento de 48%. Quer dizer, você está tendo desemprego, nenhum trabalhador teve aumento nenhum de salário, apenas os ministros do Supremo e os burocratões do governo federal tiveram, e aí os líderes partidários conseguem do governo uma bênção de 48% para eleições municipais, fundo partidário. Fundo partidário é um absurdo. Nós, todos os cidadãos, pagamos fortunas de nossa miséria para financiar campanhas eleitorais de candidatos nos quais não votamos, ou pelo menos não devíamos votar. Partidos são entidades isoladas, não são entidades públicas, disputam o poder e têm que conseguir recursos próprios, não recursos públicos. Pois bem, ao mesmo tempo, está no noticiário da Folha de São Paulo hoje
que o Centrão e a oposição, a resistência de esquerda, estão fazendo uma tramóia para aumentar esse valor para o dobro do que o governo concedeu agora, 3 bilhões e 700 milhões. Mas o que é que faz com isso? O que é que pode fazer com essa gente? A não ser isso que eu estou dizendo. Todo mundo no Brasil se reunir e dizer o seguinte: não reelegemos mais um vereador, um deputado federal, um deputado estadual, nenhum senador. Vão para o diabo que os carregue, pelo amor de Deus, que coisa mais sórdida, é asqueroso, chega a ser obsceno, né? Nojento, obsceno. Pois bem, esse é um assunto que me tira do sério, mas tem um assunto que me tranquiliza mais. Eu vi lá no Antagonista que um tal de Atlas Político fez uma pesquisa que, se o Antagonista acha que é uma pesquisa confiável, eu dou a notícia. Sérgio Moro tem uma imagem positiva para 51,7% dos eleitores, segundo o Atlas Político. Em julho, ele tinha 51,4%, em junho, 50,4%. Ou seja, nos últimos 3 meses, enquanto o Bolsonaro cai, o Sérgio Moro se mantém íntegro. O Sérgio Moro é combatido no Congresso pelos suspeitos, achacadores parlamentares, mas o povo continua confiando nele. Ou seja, dessa possibilidade de alguma concorrência com o presidente na eleição de 2022, Sérgio Moro, que faz parte do governo, é ministro, então não é um opositor, é a única opção viável, né? Pois bem, o Antagonista também lembra uma coisa boa. Todos os jornais deram o péssimo desempenho do Bolsonaro, e eu mesmo disse a vocês que eu fui lá para Anápolis e há um desgosto muito grande com o Bolsonaro, porque ele não tem dado mais uma imagem confiável no combate à corrupção e está fraquejando no combate ao PT, está anunciando para ser o substituto do Celso de Mello no Supremo, um petista que bajulou o Lula quando o Lula ganhou a eleição, chamado André Mendonça, e que vive na dependência à sombra do Dias Toffoli, o advogadinho do PT. Mas aí a pesquisa, segundo o Antagonista publicou, também mostra que ninguém teve um resultado menos desastroso do que o Bolsonaro. Por exemplo, Dória é candidato, governador de São Paulo, candidato a oponente do Bolsonaro na eleição. Eu vou ler aqui para vocês. A imagem do Dória é negativa, que já era elevada e disparou entre julho e agosto, passando de 42,5% para 58,3%, muito maior do que a do Bolsonaro, e mostrando que esse oportunismo dele apoiar o Bolsonaro na eleição, e agora como é candidato, ficar descobrindo pelo em ovo contra o Bolsonaro, não funcionou bem com o povo. Rodrigo Maia, que está sendo aí o benfeitor da humanidade, o homem que fez a reforma da Previdência, sabe qual é o desempenho dele, segundo o Atlas Político? Ele é ainda pior. É rejeitado por 66% do eleitorado. Lula empacou em 34%, então só o Datafolha mesmo que acha que o Haddad, que não passa de um poste de Lula, teria condições de derrotar o Bolsonaro numa eventual eleição que não existe, num terceiro turno que não existe. O próprio Haddad, o poste Haddad, está com uma aprovação de 26,8%. Enquanto isso, né, a imagem negativa do Lula, de quem ele é o poste, a quem ele representa, segundo a pesquisa do Atlas Político, 57,8%. Segundo o diretor do Atlas Político disse para o jornal espanhol El País, que é um jornal de esquerda, o centro está abandonando o Bolsonaro
mas a base bolsonarista é ainda bastante coesa. A centro-direita sofre com polarização política igual à centro-esquerda. Um outro aspecto surpreendente da queda de popularidade do presidente é que não resultou tampouco no avanço de nenhuma figura da oposição de esquerda. A oposição de esquerda está lá embaixo, inútil e isolada e paralisada. Hoje é um dia em que o Ministério Público do Estado do Rio prendeu de novo o Garotinho e a Rosinha Garotinha, aumentando o número de governadores na cadeia. A Operação Lava Jato continua de pé, apesar dos garantistas da impunidade a combaterem no sol e na sombra. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.